A Argentina, no início do século XX, explodia como o quarto maior PIB per capita do mundo e a oitava nação mais rica do planeta. Pode até ser estranho imaginar o cenário em que a Argentina seja um dos países mais procurados para se viver, mas essa era a realidade entre os anos 1910 até 1930. Só para você ter uma ideia, quando o europeu decidia deixar o seu país de origem buscando melhores condições de vida, o grande dilema girava em torno de qual país escolher, os Estados Unidos ou a Argentina. O progresso era visível nas ruas das cidades, principalmente na capital do país. Buenos Aires inaugurou o primeiro metrô da América Latina em 1913, 55 anos antes do metrô de São Paulo. O crescimento era argentino, mas o motor era inglês. Isso porque muitas das obras de infraestrutura eram financiadas por capital britânico. Pode-se dizer que nessa época a Inglaterra exerceu forte influência na Argentina devido à imigração inglesa, e diversos engenheiros ferroviários, industriais, latifundiários e banqueiros britânicos se mudaram para o país durante o período. Tudo parecia correr bem na Argentina até que as tensões europeias passaram a refletir nas terras sul-americanas. Estamos falando de 1930, momentos antes da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo parecia mais polarizado do que nunca. De um lado temos os ultranacionalistas e de outro temos os comunistas, e muito se engana quem pensa que essa dicotomia se manteve apenas no velho continente. Foi nesse cenário que a popularidade do coronel Juan Domingo Perón despontou no país como um dos maiores ícones do populismo sul-americano, provocando uma mudança drástica na política e na economia do país após os anos 40. Seja muito bem-vindo, você está no canal Panorama e hoje vamos abordar o que foi o peronismo. Tudo começou com um golpe militar no ano de 1943, dado pelo chamado Grupo de Oficiais Unidos, que eram militares ultraconservadores e extremamente católicos e muitos deles simpatizantes com o totalitarismo pregado por Hitler e Mussolini. O historiador Luiz Alberto Romero define esse governo como autoritário, antiliberal e messiânico, obcecado pela fundação de uma nova ordem mundial e por evitar o caos do comunismo. Durante o governo dos militares, Juan Perón se tornou responsável pela Secretaria do Trabalho e Provisão, e nela estreitou seus laços com a classe de trabalhadores e com os sindicalistas da Argentina. O apoio que a classe sindical deu a Juan Perón foi significativo para que a sua popularidade se firmasse cada vez mais no país. Para se tornar popular, é claro que Perón precisou tomar medidas que favoreciam a classe trabalhadora argentina. Foi nesse período que o líder ampliou o regime de aposentadorias, férias remuneradas e licenças por acidentes de trabalho, além de se equilibrar um pouco mais as relações entre patrões e trabalhadores. O crescimento da influência de Perón o levou ao cargo de vice-presidente da Argentina, e quanto mais o governante apostava na aproximação com os operários, no anticapitalismo e na defesa das questões de justiça social e na promoção de ataques à oligarquia, mais os empresários e a elite econômica argentina se afastavam de Perón. O resultado disso foi uma conspiração contra Perón, que o levou à prisão em 8 de outubro de 1945. Mas a condenação de Perón serviu para aumentar ainda mais a sua popularidade, já que passou a ser visto como uma espécie de mártir injustiçado por defender ideais legítimos e contra as oligarquias argentinas. Perón foi libertado da prisão uma semana depois, já com olhos na presidência. E aí, tá gostando do vídeo? Tá achando o conteúdo relevante? Então não perca tempo, se inscreve aqui no Panorama para continuar recebendo nossos vídeos e assim você não perde nada que sai por aqui. Clica no botão de inscrever-se. O projeto de Perón baseava-se em um discurso voltado para os trabalhadores, que era anticapitalista e defendia a promoção da justiça social. É importante mencionar que, por mais que a Argentina estivesse crescendo bastante nos anos anteriores, Perón defendia que esse crescimento era feito de maneira desigual e hierarquizada, concentrando riqueza na mão de poucos argentinos. Seu governo foi populista e autoritário, mas mesmo assim Perón recebeu o país bem financeiramente, já que em 1946 a Argentina estava em condições bem mais favoráveis que a Europa, destruída no final da Segunda Guerra Mundial. A moeda argentina estava valorizada e o país contava com muita mão de obra de imigrantes fugidos da guerra, que acelerou muito o desenvolvimento do país. Como dito anteriormente, Perón era populista, e para ser populista, você precisa tomar decisões populistas. Foi aí que o presidente decidiu adotar uma política de distribuição de renda, que foi responsável por aumentar o consumo da população, mas esse aumento do consumo resultou em um aumento da inflação. A política econômica de Perón também ficou marcada pela postura nacionalista, com a nacionalização de ferrovias e do Banco Central, por exemplo. Lembra que mencionamos no início do vídeo sobre a influência inglesa no país? Pois é, muitas das empresas ferroviárias que foram nacionalizadas eram de ingleses que haviam investido no país.
e Perón foi responsável por cortar muito dos rastros dos ingleses no território argentino. Falando de política externa, Perón se propôs a ser um país neutro durante a Guerra Fria, ou seja, não favorecia nem os Estados Unidos nem a União Soviética diplomaticamente falando. Perón estava mais preocupado com seu governo internamente e aplicou diversas medidas, dentre elas um ligeiro aumento nos salários, lei de férias remuneradas e licenças em caso de doença. Além disso, congelou preços de aluguéis, estabeleceu preços máximos para mercadorias, criou planos de habitação popular, além de construir diversas escolas primárias. A figura da esposa de Juan Perón foi fundamental para articular o governo. Eva Perón se tornou a ponte entre o governo e os sindicalistas, e a figura dela representava uma espécie de Estado que ouve os anseios da população. Era como se Eva fosse uma intermediária, uma espécie de intercessora que levava os problemas do povo para Juan Perón, que por sua vez tomava as medidas cabíveis. O período ficou marcado pelo governo do casal em simultâneo. Na política, Perón tomou medidas para subordinar os poderes do legislativo ao executivo, ou seja, aos seus interesses. Alguns historiadores afirmam que essas medidas foram se intensificando ao longo do tempo, ou seja, no início eram mais disfarçadas, mas no final de sua gestão já eram amplamente conhecidas. Perón tinha o apoio da igreja e do exército desde o início, quando chegou ao seu governo. Conquistou sindicatos de trabalhadores e com essa receita pronta, passou a escancarar mais o seu desejo de eliminar opositores. Perón foi responsável pela criação do partido que leva seu próprio nome, o Partido Peronista, que hoje é o Partido Justicialista, do atual presidente Alberto Fernandes. Voltando ao Perón, uma das principais pautas do seu governo estava atrelada a ataques contra a oligarquia, mas durante o seu mandato nunca tomou ações para combater os privilégios da elite econômica argentina. O governo também organizava grandes manifestações públicas, principalmente em datas específicas e de importância, como forma de mostrar a força do regime. Mas na verdade, muitas dessas manifestações forçavam o comparecimento de pessoas. Juan Domingo Perón teve um segundo mandato ainda mais autoritário e populista, que o levou em uma espiral inflacionária decadente que levantava cada vez mais a insatisfação popular. Surgiram diversas manifestações contra o governo que foram reprimidas violentamente a mando de Perón, até o governante perder o apoio da Igreja Católica. Sem o apoio da Igreja, a renúncia de Perón foi inevitável. Para entendermos os pilares do peronismo, precisamos buscar conceitos fundamentais relacionados à ideologia política. Os princípios a seguir foram retirados do discurso 20 Verdades Peronistas, pronunciado por Juan Perón em 1950. Nele podemos destacar alguns pontos, como por exemplo seu caráter populista, nacionalista, socialista, e, de certa forma, contra a oposição. O peronismo é uma força política cuja lógica só é plenamente entendida se sairmos do terreno estrito da objetividade política. Há pessoas que afirmam que o seu viés é de esquerda e outras de direita. É um movimento pragmático, mas ao mesmo tempo muito ideológico. É revolucionário, mas ao mesmo tempo conservador. Para muitos é o símbolo da inclusão social de milhões de trabalhadores, já para outros representa o maior obstáculo ao desenvolvimento argentino. O peronismo é a identidade política mais persistente da Argentina, com influências diretas no panorama argentino até hoje. Por se tratar de um movimento bastante volátil, muitos historiadores ficam divididos na hora de caracterizar sua ideologia política. O peronismo é bastante próximo ao getulismo e o fascismo propriamente dito, mas ao mesmo tempo é defendido por Cristina Kirchner, que se autodeclara como uma política de esquerda. Se analisarmos a origem militar e conservadora do peronismo, fica um pouco difícil conciliar os ideais defendidos pela própria Kirchner em muitos de seus discursos. A aversão ao comunismo é semelhante aos três modelos de governo. Em relação à religião, os três são favoráveis ao cristianismo e não buscam romper com os valores pregados pela Igreja. Todos os três são considerados autoritários e contra a oposição. Os três são populistas e promoveram amplas reformas com o apoio sindical. E para finalizar, tanto o peronismo, o getulismo e o fascismo desejavam um Estado forte e regulador, um governo nacionalista, mas que não chegasse a anular a propriedade privada. É inegável que o peronismo é um dos maiores, se não o maior movimento político da Argentina. Até mesmo o kirchnerismo é um derivado desse movimento, sendo responsável pela polarização, palavra que a gente conhece bastante aqui no Brasil. As figuras de Juan Perón e Eva Perón marcaram a história do país,
Alguns acreditam que negativamente, outros positivamente. A grande verdade é que a partir de 1950 a Argentina nunca mais conseguiu se recuperar como uma das maiores economias do mundo. Os calotes no FMI, seus golpes militares, crises e falhas de gestão são fatores que dificultam e muito o crescimento dos hermanos. Mesmo assim, a história do nosso país vizinho se assemelha muito com momentos da nossa história, assim como a de outros países da América do Sul. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o peronismo. Foi um movimento que ajudou a melhorar a qualidade de vida dos argentinos ou foi um obstáculo para o crescimento econômico do país? E aproveita para ver mais vídeos do canal. O YouTube vai sugerir um aqui com base nos seus gostos, mas fica à vontade para navegar no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!